Olá. Dificuldade em adormecer, fadiga, sonolência diurna, irritabilidade ou ansiedade, falta de concentração, depressão. Isso pode ser distúrbio do sono. Seja bem-vindos ao Núcleo de Estudos do Reiki. Hoje com mais um tema importante para você, que é receptor da energia Reiki, e você que se interessa em ser um terapeuta reikiano ou já pratica o reiki terapia. O foco hoje é a energia reiki no manejo do distúrbio do sono, mais especificamente do pesadelo. Bem-vindo ao Núcleo de Estudos do Reiki. Aqui nós promovemos os benefícios da energia reiki para a saúde da mente e do corpo, e paz de espírito através da terapia Reiki. Você pode encaminhar suas perguntas, não é? Aqui para o nosso núcleo de estudo, que elas poderão vir a ser tema das próximas rodadas. Estamos também no Instagram, no YouTube. Se inscreva lá no YouTube, deixe seu joinha, incentive esse trabalho, porque esse registro vai efetivamente ajudar a motivar a condução desse trabalho. Então, vá lá, faça sua inscrição e dê o seu joinha para a palestra de hoje. Eu sou Antônio Vilas Boas, mestre reikiano, o Usui Reiki Ryoho, né, o chamado Reiki tradicional, né? E fique aqui comigo que eu vou entregar conteúdo. É importante, porque esse é um espaço de encontro do empirismo com a ciência e da tradição com a academia. Estamos tratando aqui da energia Reiki, agindo na estrutura energética humana como uma terapia complementar e integrativa de saúde. Dependendo do tipo de distúrbio do sono, as pessoas podem ter dificuldade em adormecer ou podem se sentir extremamente cansadas ao longo do dia, sempre caracterizando como um distúrbio. Nós falamos aqui, dias atrás, nós falamos da insônia, não é, como um distúrbio do sono, e tem uma série de outras, e hoje nós estamos tratando aqui do pesadelo, pelo próprio chamada, né, o cartaz, o card de chamada e a abertura dos vídeos de hoje já dá uma impressão do que representa um pesadelo, né? Então, pesadelos são parassonias, né, do sono REM. Quer dizer, aquele momento inicial em que vai se estabelecendo o relaxamento para o sono, é exatamente aí nesse momento, que isso é chamado parassonias, que se estabelece esse desconforto, né, essa distonia no sono. Tá? Então, uma das características do pesadelo é que ele tem uma carga emocional intensa. Geralmente, quando você retorna de uma experiência onírica dessa, você retorna num estado de desequilíbrio emocional muito grande. E geralmente, como via de consequência, produz um aumento no batimento cardíaco, na frequência respiratória, às vezes sudorese, excesso de suor, né? E um despertar envolto nas lembranças do contexto sonhado. Tá? Então, a parassonia, né, é exatamente aí nesse momento que o pesadelo acontece e tem todo esse processo de desconforto. Isso não é prerrogativa. Não, isso aí é por conta do dia, foi por conta das preocupações, das questões mal resolvidas. Não vamos sair taxando por aí, porque as parassonias, elas ocorrem no sono da criança também. De 5 a 11 anos, pelo menos, as crianças de 5 a 11 anos, elas têm pelo menos uma vez a cada 6 meses
uma ocorrência do pesadelo, das questões das parassonias. Então, você vê que não é um problema de questão de adulto, do dia a dia, né? Então, ocorrer essas manifestações, quer dizer, movimento, ou, quer dizer, de movimento ou de comportamento, que eles representam fenômenos físicos decorrentes da ativação do sistema nervoso. O sistema nervoso central, naturalmente, né, levando à queda da qualidade do sono. Então, quando acontece essa disfunção no processo do estabelecimento do sono REM, que é a parassonia, você tem essas manifestações e isso remete ao sistema nervoso central e termina tendo manifestações físicas, porque o sistema nervoso reage, né? Então, ele tem movimentações, tem comportamentos, tem pessoas e crianças, especialmente, que têm uma dificuldade muito grande de aquietar o sono. Né? Às vezes fica rodando a noite toda na cama, levanta, faz. Tem até a questão, a ocorrência do sonambulismo. Existe o caso por conta da afetação do sistema nervoso central, você tem comportamentos do tipo chute e alguns outros que são manifestados próprio dessa desarmonia que ele é remetido ao sistema nervoso central e, por conseguinte, afetando o sistema nervoso autônomo. Então, você começa a ter respostas fisiológicas autônomas por conta exatamente de ter afetado o sistema nervoso. Né? As principais parassonias na criança são o despertar confusional. Né? A criança, ela, depois desse movimento, dessa confusão toda, dessa noite mal dormida, ela acorda distônica, ela acorda com confusão, uma confusão mental. É um despertar confusional. Né? Às vezes, terror noturno. Terror noturno é aquele sonho que a gente considera o pesadelo. Né? Então, tem a ocorrência desse terror noturno, tem a questão do sonambulismo, que você levanta, dá a volta no quarto, dorme, deita de volta e sequer se deu conta que levantou. É o próprio pesadelo em si, que é o elemento fundamental da nossa conversa. Então, esses despertar confusionais, ele se manifesta através do movimento de debate, choro inconsolável, suor em excesso. Quer dizer, você vê que há uma alteração do processo fisiológico, por conta exatamente de um desequilíbrio da harmonia. Então, é necessário que a gente procure desenvolver bons sonos. Né? A importância de dormir bem. Então, você tem que tomar algumas precauções em relação à preservação do sono. Né? Para você ter ideia, no início da nossa existência, nós dormimos, em média, 16 horas por dia. Né? Nós dormimos um terço dos nossos dias, das nossas vidas. Quer dizer, um terço da nossa vida a gente passa dormindo, que no início ela equivale a 16 horas dormindo. Tá? Aqui para nós, na sociedade ocidental, os indivíduos adultos, a quantidade de sono no período das 24 horas, ela oscila, em média, em torno das 7 às 8 horas. Né? Então, estatisticamente, esse é o tempo que um adulto dorme, em torno de 7 horas, a manifestação média por dia. Né? Para quem está vindo de lá, né? Dormindo 16 horas por dia, né? Você chega a reduzir, você está reduzindo pela metade. Mas, contudo, no cômputo geral, a gente dorme em torno de um terço da nossa vida. Né? Então, a gente precisa ver que o sono
é um elemento fundamental no nosso processo. Né? Então, o sono tem algumas funções em termos de equilíbrio e de condução das nossas vidas. Uma das funções, eu não vou trazer todas aqui, porque não é essa a finalidade, mas para a gente ter uma noção do que é esses distúrbios, que uma das funções que ela é do sono é a restaurativa, é a função restaurativa. Ele vai trazer essa função, enquanto a gente está dormindo, ele vai trazer de volta para o organismo, né, as condições iniciais. Vamos admitir, partindo da premissa que a noite anterior foi uma noite bem dormida, então você acorda bem, você acorda em condições normais, funcionais, e vai para um dia de trabalho. Então, o próximo sono, né, ele vai exatamente proceder à devolução das condições iniciais do dia. Ele vai lhe colocar nas mesmas condições energética, fisioquímica, de um modo geral, em equilíbrio, as condições originais do início da sua jornada. Então, o processo de desgaste que você tem durante o dia, o sono tem um cuidado de repor. Então, essa é uma das funcionalidades, uma das atividades do sono, que é a chamada restaurativa. Então, a gente precisa dormir bem para que nós tenhamos restaurado as condições funcionais e, por conseguinte, uma qualidade de vida adequada. Então, esse trabalho restaurativa, da restauratividade, é como se você tivesse, digamos assim, uma reserva física, química, não é? Que vai exatamente gerar, não é? O funcionamento do organismo, não é? Durante o dia. Então, você tem uma reserva química, física, você tem a energia vital, você tem os nutrientes, você tem as funcionalidades físico-químicas. Então, é analogicamente comparada a uma reserva energética. Então, você tem. E essa reserva ela precisa ser reposta. Então, o sono ele tem essa função. Tá? Mas a gente precisa entender aqui, fazer uma análise de dois aspectos que foram, digamos assim, aventados nesse trabalho. O primeiro desses aspectos é o aspecto emocional. Então, a gente viu lá no início que aquela desordem, né, no início da noite, no início do sono, que é o sono REM, né, ele tem uma manifestação de desordem emocional. Tá? Então, por isso que há esse terror noturno, há um processamento de um desequilíbrio, de uma desarmonia emocional muito grande. Então, por isso que traz à tela mental essas desordens. E um outro aspecto são as manifestações físicas que são trazidas tanto durante o processo do sono quanto no despertar, que são as manifestações, digamos assim, os sinais vitais e fisiológicos, como é o caso de batimento cardíaco, respiração, frequência respiratória, aspectos do corpo físico, no sentido da sudorese, na descompensação de um modo geral. Então, você vê que esse processo ele afeta dois aspectos imateriais, não é? Que não está relacionado com o corpo físico. Você vai ver aí, observar o corpo físico, como se fosse, digamos assim, o projetor, aonde as disfunções metafísicas ela se projeta, que é no corpo físico. Então, a desarmonia emocional e alteração do sistema nervoso projeta no corpo físico essa desordem. Então, você vê que as manifestações que a gente experimenta nesse processo, ela é de natureza emocional
e de natureza nervosa. O batimento cardíaco é por conta, não é? Você afeta o sistema nervoso central por conta dessa experiência, assim também como o sistema nervoso autônomo. Aí você tem batimento cardíaco, sudorese, uma série de coisas que é própria e inerente desse segmento do sistema fisiológico, né? Então, você tem essa repercussão no corpo físico, especialmente nos sinais vitais. E o que a gente pode fazer, não é, para que nós tenhamos essa restauratividade do nosso sistema, do sistema tanto emocional, nervoso, como somático, do corpo físico? O que você precisa para ter uma boa noite de sono? Fazer o reiki, tá certo? Porque se você está incorrendo nesse tipo de manifestação, é porque é precedido de alguma desordem. Então, antes de você encerrar a sua noite, partir para o sono, para o dormir, experimentar o reiki. Experimentar o reiki de alguma forma, ou de autoaplicação, ou de aplicação à distância por alguém que tem essas competências instaladas. Então, o reiki ele vai lhe proporcionar uma noite de sono bem dormida. Por conseguinte, essas alterações, essas desordens, tanto do ponto de vista emocional como nervoso, e por conseguinte as manifestações dos sinais vitais e da fisiologia, elas cessam, porque o reiki ele vai exatamente ter uma função, ele vai compensar a qualidade do dia que você teve. Porque o reiki ele é uma energia que traz para as pessoas a reintegração, né? A reintegração do sujeito com todo o seu ser. É um trabalho de equilíbrio, né? Entre equilíbrio de corpo, mente, espírito, né? Na plenitude energética, da harmonia, equilíbrio, harmonia energética. Então, o reiki tem esta função. Quando ele exerce essa atividade, qualquer que tenha sido, não é, a sua vivência que antecedeu o horário de dormir, o reiki vai neutralizar as desarmonias que o dia provocou. Então, o reiki entra como se fosse uma cunha, entra como um elemento de restabelecimento da ordem e da harmonia entre as multidimensões do ser humano, que é a dimensão física, a dimensão emocional, a dimensão espiritual da consciência. Então você fecha. Então, se há um alinhamento, se não há um desequilíbrio entre essas dimensões, dificilmente você vai ter dificuldade para dormir e, por conseguinte, as consequências aqui trazidas, né? Então, o reiki tem a ação de equilíbrio e de harmonização do fluxo da energia, a energia aqui, que é a energia vital. O reiki tem o condão, tem a faculdade de restabelecer a ordem, restabelecer o equilíbrio. Quando ele restabelece o equilíbrio, então a funcionalidade entra em condições normais sem ter problema de discrepância de sintonia, né? Então, nós precisamos aí entrar como uma terapia complementar, integrativa de saúde, para que nós tenhamos a manutenção, na verdade, é você manter uma postura, uma manutenção adequada da sua qualidade de vida. Então, para que a gente venha a utilizar o reiki com essa função, é necessário que você recorra, especialmente se você não for um terapeuta reikiano, né? Você pode ser um reikiano apenas para autocuidado, né? Para você promover qualidade de vida para você, sem nenhum qualquer outro pensamento. Ou você pode recorrer a um profissional e aí ele vai fazer. Se você for um reikiano de alta aplicação, você tem que procurar seu mestre.
buscar orientação com o seu mestre de como proceder. Você tem que trazer um elenco de queixas e ele te ajudar a equacionar, traçar uma anamnese, né? Então, se você não tem, você tem que recorrer a um terapeuta. Então, vem aí agora alguns elementos que o reikiano, o terapeuta, ele precisa fazer uma avaliação holística desse seu cliente. Então, ele tem que olhar o seu cliente como um todo, não é? E também fazer uma avaliação das condições energéticas, isso da estrutura, do fluxo energético daquele sujeito. Porque o nosso fluxo, por conta das nossas intervenções emocionais e mentais, nós interferimos na ordem e no bom funcionamento do fluxo energético, da energia vital. Então, o terapeuta ele precisa fazer essa avaliação. Você precisa conduzi-lo a um bom entendimento, porque a gente precisa ter uma clareza sobre o fluxo da energia vital, porque é aí que o reiki atua, é na energia aqui que o reiki vai atuar e produzir toda a sua repercussão. Então, você precisa não ter esse diagnóstico, essa anamnésia, vamos assim dizer, né? Para que você tenha uma consciência do fluxo de energia, entender o cotidiano, não é? Desse seu cliente, não é? Como é que é? Qual é o tipo de vida que ele leva? Não é? Porque quais são as crenças dessa pessoa? Porque esse trabalho tem que convergir para os valores, para as crenças, né? Para que você produza um tratamento, um resultado adequado. Né? Então, entender o fluxo energético, o fluxo da energia aqui, é necessário para que se possa promover o bem-estar da pessoa. Então, o terapeuta reikiano ele precisa de uma atenção especial para identificar os pontos de desequilíbrios, não é? Que estão instalados na estrutura energética do paciente. Em outras palavras, é entender como o fluxo energético ele está sendo atrofiado, ele está sendo dificultado. E a partir daí vai ser montado um protocolo, né, para o atendimento específico daquele cliente. E a gente tem que entender que isso aqui não é um processo mecânico, né? Não é um modelo mecanicista. A gente tem que entender isso aqui muito pessoal. É uma questão muito particular de cada um paciente. Então, a gente tem que tratar cada caso como um caso em particular, como único, né? Porque você tem que levar em conta o contexto, os pontos de desequilíbrio, a história daquele cidadão, para que tenha uma boa repercussão. E aí você vai ter um fluxo energético e uma reintegração multidimensional. Você estabiliza, você normaliza o fluxo energético e, por conseguinte, você integra as multidimensões, né? Então, você dessa forma, você consegue criar protocolos adequados para o bom funcionamento desse nosso cliente aí, né? E aí, a prescrição a ser feita, aí a gente vai ter que começar, se veja com a questão da particularidade. Há uma crise? Ou você tem como, digamos, um modelo? Ou é uma crise? Você tem que entender o que está acontecendo, porque você precisa estabelecer uma frequência. Né? Se você tem identificado uma crise, talvez aí você tenha que fazer uma atividade mais frequente, porque você precisa romper aquela inércia do fluxo energético. Se já é um modelo estabilizado nessa não conformidade, aí você pode manter uma regularidade, porque do mesmo jeito que desorganizou, vai organizar de volta. Então, tudo tem solução. A gente não pode pensar de forma diferente. O que a gente precisa com esse trabalho é romper a inércia, é romper o mesmismo
que funciona aquele sujeito. É chamado, isso é coisa da física, né? É chamado de momento de inércia. É uma condição constante que precisa de uma força adicional para romper aquele estado constante de movimento. Né? Então, você precisa ter entendimento sobre isso aí. Né? Então, se você tem um processo histórico, se você tem a questão de oscilação, isso acontece, não espere que ocorra uma crise para você recorrer a uma solução. Porque esse é um modelo mental, é um jeito de pensar muito esquisito. É um modelo de pensar da concertação. Você não faz uma boa edificação, você não faz o bom planejamento, você não cria condições qualitativas de vida. Você espera, né? Você tira o foco de você, coloca o foco, a visão fora de você, você fica entregue à circunstância, chega um determinado momento que você se desorganiza. Aí entra em crise, aí você corre e vai buscar a concertação. Você conserta, restabelece a funcionalidade, mas você fica, botar minha mão mais para cá, vivendo de altos e baixos. Então, é necessário que a gente promova a qualidade de vida. Então, por isso que o Reiki precisa ser dado como uma ferramenta de prevenção. É uma ferramenta de prevenção, de manutenção da boa funcionalidade da saúde, é de qualidade de vida que nós estamos falando. Então, precisamos sair dessa mentalidade, romper a inércia da mentalidade da concertação. Esperar adoecer para tomar o remédio. Como? Por que você não cuida da saúde antes do adoecimento? Porque quando você entrar no adoecimento, você perde a qualidade de vida, precisa de mais esforço para devolver, e o tempo que você passa fazendo o conserto, o restabelecimento da saúde, é um tempo perdido. É uma vida que não é mais devolvida. É uma perda de qualidade. Não é? Então, é fundamental que a gente entenda. Eu estou aqui falando do Reiki, estou centrado no Reiki, mas eu acho que essa visão de prevenção, de antecipação, que vai promover a qualidade de vida, ela deva fazer parte da nossa realidade, independente da circunstância, independente do que aconteça, tá bom? Vamos falar, a gente já falou demais, vamos ficar por aqui. Então, o Reiki é essa ferramenta de restabelecimento do equilíbrio, da harmonia vibracional, né? É uma ferramenta integrativa, integra as várias dimensões física, mental, emocional, né? Psíquica, né? Ela precisa ser vista, ela precisa ser abraçada como uma ferramenta preventiva, como um trabalho de prevenção, para que tenhamos qualidade de vida. Foi assim que o moço falou. Eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Vida em abundância é qualidade de vida, é vida plena, é vida vivida. E é isso que a gente precisa entender e se cuidar e se organizar para ser feliz. Não podemos prescindir de ser feliz. Fiquemos por aqui. Uma boa noite a todos e namastê.